nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Sente no seu lugar. Espírito Santo, continua falando conosco, continua ministrando sobre nós. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento. 1 Coríntios 2,14, só ouça, diz assim. 1 Coríntios 2,14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo está falando que só existe uma pessoa capaz de discernir os pensamentos do próprio Deus, e esse alguém é o Espírito de Deus. Se a gente ler alguns versículos antes, a gente vai ver que Paulo estava falando ali que o mais íntimo do ser do homem é o seu espírito, né? Porque nós somos formados com um corpo, com uma alma, mente, né? Coração e espírito. E aí ele diz, então, da mesma forma é com Deus, da mesma forma é com o Senhor. Aquele que sabe todas as coisas também tem um espírito. Só que olha que maravilha, esse Espírito que é o Espírito de Deus, ele também foi dado a nós. E o apóstolo Paulo está dizendo, então quem é capaz de conhecer o Senhor e a mente dele a não ser pelo Espírito? Só que nós temos o Espírito de Deus, então nós somos capazes de entender, de termos a mente de Deus, a mente de Cristo. Entenda isso, né? Como assim, pastora Dinha? Dá pra gente entender o que está no coração do Senhor? Eu vou ousar dizer para você que sim. À medida que o Senhor quer fazer com que a gente entenda. Claro que eu nunca vou ser capaz, e nem você, de conhecer a totalidade do Cristo, do nosso Jesus, porque é por meio dele que nós conhecemos a Deus, é por meio dele que nós chegamos até Deus. Então a gente não vai ser capaz de conhecer 100% o coração e a mente de Deus, não seremos, mas à medida que Jesus quer se revelar a nós, à medida que Jesus libera uma porção, Dinha, isso aqui eu vou permitir você entender. É pela ação do Espírito de Deus que está em mim, porque um dia Jesus, ainda no meio dos seus discípulos, falou, olha só, eu vou para o Pai, mas calma que eu vou enviar o Espírito. E esse Espírito, o Consolador, ele estará aqui com vocês, ele vai fazer vocês continuarem conhecendo mais o meu Pai. E assim aconteceu, a gente já sabe, Jesus morre no terceiro dia, ressuscita, e passa alguns dias, mais de um mês. Em determinado momento o Espírito desce sobre eles. Esse Espírito está sobre nós. Porque a palavra diz em Efésios que todos aqueles que confessam, que entenderam que Jesus é o seu Senhor, eles foram selados pela promessa do Espírito Santo. Eles foram selados pelo próprio Espírito. Então deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho o Espírito de Deus em mim. E você tem o Espírito de Deus através da pessoa do Espírito Santo em você. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse Espírito nos faz conhecer a mente de Cristo. Nos faz conhecer mais do Senhor. O que eu e você conhecemos de Jesus ainda é pouco. Não importa se eu tenho título, se eu tenho a função, se eu tenho o cargo de pastora, o que eu sei de Jesus ainda é muito pouco. O que eu conheço do Cristo revelado ainda é muito pouco. Sabe por quê? Existe mais
E eu quero acessar esse mais do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós somos capazes de ter a mente de Cristo, de sentir. Eu, como psicóloga, né, o que a gente sempre fala, tudo que vem daqui parte daqui. É possível você sentir o que Cristo está sentindo. É possível você sentir o que Jesus está sentindo, porque se o Espírito nos leva a ter a mente de Cristo, nós também sentimos o que Ele sente. Nós também sentimos o que Ele sente. E o Senhor hoje ministrou claramente no meu coração para que hoje fosse uma noite, um culto prestado a Ele, onde a gente clamasse por mais desejo desse Cristo revelado. Não importa quanto tempo você está na igreja, não importa se você é convertido, não importa o seu título, existe mais desse Cristo a ser revelado para nós. E porque eu amo Jesus, e porque eu desejo Jesus, eu tenho anseio de conhecer mais. A gente começou a pedir que o Senhor liberasse sobre nós fome, porque quando a gente está com fome, a gente quer comer, né? Gente, eu com fome, eu fico super irritada. Mas alguém assim? Em nosso meio? Porque a maioria das mulheres, misericórdia, quando eu estou com fome, eu fico muito irritada. Mas muito irritada. Ai, Jesus, mas também quando eu como com fome é pior. Porque quando eu como com fome, eu como com mais vontade. Nossa, tá bom, né? Tá gostoso, né? Sabe? Parece que a gente não sacia rápido, né? Que a gente está com fome. Quando a gente clama a Jesus para a gente ter fome dele, é exatamente porque a gente precisa o tempo inteiro saciar esse desejo, saciar essa fome e parecer que não estamos suficientes, sabe? Naquilo ali. Por quê? Existe mais do Senhor para liberar sobre nós. Existe mais de Cristo a ser liberado sobre nós. Se a gente pega alguns homens, principalmente do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, João, que teve a visão, né, o livro Apocalipse, a gente vê que esses homens ainda, em algum momento, escreveram, olha, tem coisas que nós não podemos contar ainda. Tem coisas que nós vimos, tem coisas que nós acessamos, que o Senhor liberou sobre nós em visão. Nós vimos, nós presenciamos de forma sobrenatural, mas isso aqui ainda não pode ser revelado a vocês. O que eu entendo é que tem muitos mistérios ainda. Muitos mistérios ainda. Que não está tudo aqui. Não está tudo aqui. Mas através da ação do Espírito Santo, através do Espírito de Deus, eu creio que nós somos capazes de acessar lugares que nós ainda não acessamos. De conhecer algo de Cristo, uma face de Cristo que nós ainda não conhecemos. Volto a repetir, o que nós conhecemos de Jesus ainda é muito pouco. Se a gente tiver essa convicção, a nossa fome só vai acabar no dia que Cristo voltar, porque naquele dia então todos os mistérios serão revelados, todos os mistérios, sabe, serão vistos. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero entender, sabe, às vezes algumas movimentações. Eu quero estar presente, ver os meus olhos, sabe, o grande avivamento que a palavra do Senhor diz que vai acontecer nos últimos dias. Não sei daqui quanto tempo, quantos anos, eu não sei, mas eu desejo. Eu desejo porque eu quero mais do Senhor, porque eu quero mais desse Jesus. Às vezes a gente se coloca num lugar que às vezes a gente faz comparações, né? E comparação não é nada legal, tá? Porque a comparação é um lugar que nos leva à inferioridade. Não se compare
compare. Não se compare com ninguém. Não se compare com uma situação. Não se compare. Toda comparação nos leva a um lugar de inferioridade. Você pode ter referências na sua vida, mas comparação não. Comparação não. Mas às vezes, talvez alguns de vocês se colocam nesse lugar de comparação, né? Caramba, sei tão pouco. Fulano sabe tanto, nossa, fulano tem tantas experiências, tem tantos testemunhos, fulano passa por isso, por aquilo e tudo mais. Né? E a gente fica se comparando. Só que a gente não sabe como é a vida dessa pessoa. As pessoas costumam, né? Eu adoro Instagram, gente, vocês sabem, né? Adoro me comunicar, adoro filmar, adoro postar foto, vídeo. Eu sou dessas, eu gosto. E eu sou daquelas que eu gosto de sempre passar coisas boas. E eu vou sempre ser assim. Pra que eu vou filmar meus filhos, sei lá, alguém aqui na igreja, não sei, algum acontecimento, para o povo ficar triste? Não, eu gosto de passar coisas boas, eu gosto de ensinar algo através de tudo que eu tenho. Só que o Instagram, ninguém posta momentos tristes. Eu tenho momentos difíceis na minha vida, eu também choro, às vezes eu também estou para baixo. E às vezes a gente tem o hábito de ficar se comparando no Instagram, na vida dos outros, achando que tudo é perfeito e maravilhoso. E nem sempre é. Só que nesse lugar, às vezes, forma incorreta que nós fazemos de comparação, principalmente quando a gente olha no âmbito espiritual, a gente olha o Senhor fazer tanto no outro, tantas experiências, e porque às vezes a gente não vive. Hoje nós não vamos falar de coisas materiais, tá? Eu oro para que o Espírito Santo leve a sua mente a entender que tudo que nós estamos falando aqui é de desejo, necessidade espiritual. Não é sobre necessidade do homem. Hoje o teu coração precisa sair daqui ferido. Não é, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai me levantar. Não. A minha oração é para que você saia daqui, assim como o Senhor colocou em mim, com mais desejo do Senhor. É sobre o teu espírito conectado com Ele. É sobre o seu desejo por Ele. Então não se compare. Tudo que eu estiver falando aqui, não leve a sua mente a nada material, mas a sua vida espiritual. E aí voltando para a comparação, e a gente se compara com um, com o outro, mas nada acontece. Mas você não sabe a dedicação, a vida de entrega, de secreto que aquela pessoa tem, o quanto ela sacia a sua fome, e quanto mais ela come, nossa, que bom, porque lembra quando a gente come com fome, a gente não come com mais vontade? Nossa, tá bom, mas eu tenho que comer mais, vou repetir, pode me dar, né? E a gente repete a primeira, a segunda, a terceira, nossa, e a gente vai repetindo, porque tá bom. Não se engane, com Jesus também é assim. Talvez o desejo e o anseio de muitos de nós que estamos aqui tem estado lá embaixo, porque o que nós não temos feito é alimentar o nosso espírito. Nós alimentamos as nossas necessidades, nós alimentamos a nossa alma, nós alimentamos o nosso corpo, mas não alimentamos o espírito. Sabe quando você vai ter mais fome pelo espírito? Quando você alimentar ele, porque você vai ver que é bom. E você vai ter necessidade de repetir. A minha oração é para que o Senhor derrame sobre nós fome, desejo por mais revelação do Cristo. Não é revelação do que Ele vai fazer, não é revelação do que vai acontecer, é revelação do Cristo em nós, em você. Isso é possível. Eu queria que você abrisse comigo lá em Gálatas 1, vamos lá. Gálatas capítulo 1, no versículo 11. Vamos lá. Diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por
revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Agora vai para o versículo 22. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo, apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Esse é o apóstolo Paulo, que nós lemos lá, eu li para vocês, 1 Coríntios. E a ele foi dado o entendimento de que é possível termos a mente de Cristo através do Espírito. Não é melhor fechar? Pode fechar? Bom, fecha as portas, gente, por favor. É porque o barulho tá. E esse apóstolo Paulo aqui, que tem várias revelações e muitas revelações, ele está dizendo que ele era perseguidor da igreja. Eu sei que muitos conhecem a história dele, eu não vou entrar a fundo. Mas ele era um homem extremamente letrado, um homem importante, tanto que a gente leu aqui. De todos no judaísmo, de todos no meio dele, ele superava as pessoas em relação à idade que ele tinha, a mesma faixa etária. Ele era aquele que se destacava diante dos seus amigos, porque ele era um homem muito conhecedor, ele era muito conservador, e ele lia. Só que ele está dizendo que um dia, esse evangelho que ele anuncia, gente, de cidade em cidade, foi apresentado para ele não de uma maneira, de uma origem humana, mas por revelação. Jesus se revela a nós. Jesus se revela a você. Às vezes a gente espera sempre, e tudo bem, não está errado, mas vamos consertar o sempre. Às vezes a gente espera sempre ter uma direção, uma palavra, algo a mais do Senhor na igreja. Às vezes a gente espera ter uma direção, uma palavra do Senhor e qualquer outra coisa que vem na sua mente, ouvindo outra pessoa cantar. Vou colocar um louvor, vou botar aqui no YouTube, no Spotify, enfim. A gente sempre espera que de alguém pode vir uma revelação do Senhor, pode vir uma palavra do Senhor, e tudo bem, vem, tá? Vem. Vocês estão aqui agora sentados me ouvindo, vem, o Senhor faz dessa forma também. Só que nem sempre será assim. Vai ter momentos que você vai precisar que o próprio Cristo revele a você. Nem sempre Ele vai usar um homem e uma mulher de Deus e os seus pastores e os seus líderes. Nem sempre Ele vai usar uma ministração que você coloca no YouTube. O que Ele quer é que você deseje que Ele se revele para você. Porque vão ter momentos que esse Cristo vai querer e deseja sempre se revelar a você. Por isso, aumenta a nossa fome, Jesus. Aumenta a nossa fome, porque nós precisamos desse Cristo revelado todos os dias. Todos os dias. Tem coisas que eu ainda não sei, tem coisas que você ainda não sabe. E a gente só vai descobrir se a gente desejar esse Cristo. E se a gente procurar buscar esse Cristo. Jesus se revela. Jesus se revela. Jesus se revela. E ele fez isso com o apóstolo Paulo. Paulo, que perseguia a igreja. Esse mesmo Paulo, que literalmente levava os cristãos para serem mortos. Quando ele tem um encontro com Jesus, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre esse encontro. E ele sai da cidade que ele estava, ele sai da seguinte maneira: ele pede ao sacerdote dele que ele seja liberado para prender mais cristãos. E ele sai desse lugar para prender mais cristãos, inclusive para serem mortos também.
A gente está falando desse homem aqui, que depois escreveu tantas e tantas cartas que hoje nós lemos e nos inspiramos através das suas escritas e pelo Espírito Santo. E ele falava, depois de cidade em cidade, as pessoas falavam: é esse que perseguia a igreja, de perseguidor agora ele é perseguido. É sobre esse homem aqui, porque um dia Jesus se revelou a ele. Eu quero encher o seu coração no nome de Jesus por um desejo onde você tenha necessidade de ter mais do Cristo revelado sobre a sua vida. Eu vou ficar repetindo essa frase até eu acabar. O que você sabe de Cristo ainda é muito pouco. O que eu sei de Cristo ainda é muito pouco. É muito pouco. Tem mais para nós, tem mais para você. Tem mais do seu coração revelado a nós. Tem mais da sua mente revelada a nós. Tem mais e tem muito mais. E a gente vê que o tempo inteiro ele fala: olha, não foi por origem humana, eu recebi a própria revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento, eu era impecável, mas não adiantava. Não adiantava o meu título, não adiantava o que eu era, porque na verdade eu não conhecia aquele que eu precisava conhecer. Às vezes é possível a gente estar muito tempo na igreja. Às vezes é possível a gente estar, anos na igreja. Anos na igreja. Ou então, é possível a gente só vir à igreja. Sabe, você é aquela pessoa que é fiel, vem sempre na igreja. Está sempre aqui. Glória a Deus pela sua vida. É bom isso, a gente precisa viver em comunhão, isso é bíblico. A gente precisa congregar, Hebreus 10 fala sobre isso. Só que tem um porém. Um porém. O fato de você só vir à igreja não vai trazer o Cristo revelado. Vai trazer para você o entendimento da comunhão do corpo. Ou às vezes nem vai trazer nada, porque você só vem. Porque você só está presente. Sabe assim, vim, sentei na minha cadeira. Levanto e vai embora. Então o fato às vezes de até estarmos aqui, somente assim, não quer dizer nada. Ele está dizendo, não importa o título que eu tinha. Não importa qual era a minha posição, não importa todo o conhecimento que eu tinha de Deus. Eu precisava do Cristo revelado. Eu precisava do Cristo manifestado em mim. Eu precisava do conhecimento de quem era esse Cristo. De quem era esse Cristo. E é tão interessante que a gente vê que ele diz que desde o ventre, a gente acabou de ler, desde o ventre materno, o Senhor havia o chamado. Eu acredito que todos nós, porque Salmo 139 vai falar que nenhum ser, nenhum embrião é colocado, é formado, sem que os olhos do Senhor estejam sobre ele. E o salmista teve a revelação também de dizer que o Senhor estava em todos os lugares, nas montanhas, nos vales, nas profundezas, inclusive quando nós éramos um embrião, e ali ele tinha todos os nossos dias contados. E o salmista vai dizer, inspirado pelo Senhor, que todos os pensamentos de Deus para nós eram maravilhosos. Depois você lê Salmo 139. O que eu entendo com isso é que todos nós temos um propósito, ponto. Sai desse lugar, para que eu existo? Descubra em Cristo. Você não está conseguindo perceber porque está faltando o Cristo revelado na sua vida. Para que o meu propósito? Você precisa do Cristo revelado. À medida que Jesus se revelar a você, você vai encontrar propósito. Você vai encontrar o porquê caminhar, o porquê continuar, o porquê seguir, o porquê servir ao Senhor. O porquê está onde você está, o porquê você veio da família que você é. À medida que Cristo é revelado a nós, é a mesma medida que nós encontramos o nosso propósito. O apóstolo Paulo sai da sua cidade e vai de cavalo com dois ajudantes, enfim, 2 pessoas. E ele sai cavalgando, tem até uma musiquinha que a gente gosta muito, as mães vão saber. Como é que é? Lá se vai Saulo em seu cavalo,
perseguindo os cristãos, né? A gente que é mãe e pai, minha vida é uma viagem, ó. Fica a dica para você que tem filho pequeno, minha vida é uma viagem muito legal. E ele fala isso, eles cantam isso. Lá se vai Saulo, que era Saulo, depois Paulo, né? Em um determinado momento, Atos 9 vai dizer que uma luz muito forte e uma voz, que os dois homens que estavam com ele também ouviram, mas eles não viam ninguém. E aquela voz bem forte dizia: Saulo, por que você me persegue? E ele cai daquele cavalo com aquela luz forte, com aquela voz, e ele fica assustado, pelo menos é assim que eu imagino a cena, quando o Atos vai, né, lá no livro de Atos, vai escrevendo, e ele sai dali cego. Ele sai dali cego. E aí, ele é levado para um lugar, em Atos 9 vai dizer que Ananias, um homem de Deus, sabe, um homem convertido a Jesus, amava Jesus, ele tem uma revelação do Senhor, e ele diz: Ananias, você vai ter que ir até Paulo. E Ananias fala: Senhor, como que eu vou até esse homem? Afinal de contas, o que eu sei é que ele veio prender aqueles que te buscam. E aí o Senhor fala para Ananias: não, você vai lá, porque eu tenho um propósito, e esse homem vai adiante levar o evangelho aos gentios, a toda a Judéia, a Israel. Você entende? Você entende que um homem que aos nossos olhos não tinha nada a ver, ser um grande homem de Deus, mesmo fazendo o que ele fazia, havia propósito para a sua vida? Mesmo tendo as suas convicções equivocadas, o Senhor havia um propósito. Existe um propósito para todos nós. Você precisa encontrar em Cristo. O nosso propósito, outro dia eu estava conversando no Instagram sobre isso. O nosso propósito é fazer Cristo conhecido, tá? É simples assim. Por isso que você precisa conhecer de Cristo, porque você só vai falar dele se você o conhece. Você só vai apresentar esse Cristo revelado a você se você o conhece. Simples assim, esse é o seu propósito. Mas você só vai entender à medida que você ter esse Cristo revelado em você. Como você vai fazer isso? Aí é diferente. Talvez o Senhor vai te levar para um lado e você vai agir dessa forma, e vai agir em tal lugar de determinada maneira. O Senhor vai me usar desse jeito aqui, vai usar a Samara de outra forma. Como nós vamos cumprir o nosso propósito é uma coisa, mas nosso propósito é fazer Jesus conhecido. Só que falta esse entendimento às vezes em nós, porque nós não temos esse Jesus revelado em nós. E a gente conhece só do que a gente ouve na igreja, só do que a gente ouve em ministração do YouTube. E não é assim. E não é assim. Existe uma revelação que vai ser direta para você, diretamente do Cristo para você, assim como um dia foi para a minha vida. E tem sido todas as vezes que eu busco ao Senhor. Ele não escolhe a pessoa que Ele vai se revelar. Ele não escolhe, gente. Quer dizer, Ele escolhe, né? Mas essa escolha tem muito a ver com o quanto nós estamos dispostos a entregar a Ele algo. Ele conhecia e sabia muito bem que o apóstolo Paulo seria capaz de entregar a sua vida por Ele. Eu entendo que nada fica oculto ao Senhor, e nada mesmo, a Bíblia fala sobre isso. Ele é o Deus onipresente, Ele é presente em todas as épocas. Para o Senhor não existe passado, né? E nem futuro. Ele é presente. Ele é presente em todas as estações da nossa vida. Ele é presente, Ele sabe de todas as coisas. E eu acredito que o Senhor sabia o quanto Paulo estaria disponível a se doar a Ele, a ponto de morrer. A ponto de morrer. O quanto eu e você estamos disponíveis a dar ao Senhor, a entregar algo ao Senhor. O quanto nós estamos disponíveis a oferecer toda a nossa vida ao Senhor. Esse entendimento só vai crescer em você. Entendimento, eu sempre repito isso, vou repetir de novo. Entendimento, não é sentimento. Sentimento dá e passa, não te sustenta.
Sentimento dá e passa. Eu vou fazer, é só sentimento. Passa um ventinho, não vai fazer mais nada. É entendimento. Quando eu entendo, conheço. Conhecimento, não é sentimento. Quando eu conheço desse Cristo, eu me fundamento em quem Ele é. Eu me fundamento em quem Ele é. E não no que Ele faz, mas em quem Ele é. Então isso é o suficiente para ditar todo o resto da minha vida. Sabe, eu sei exatamente qual vai ser a história da minha vida. Não sei exatamente qual serão os capítulos, sabe, Gabi? Mas eu sei o final. Eu vou servir Cristo até eu morrer, ou até Jesus voltar. É isso. Aí o que Ele vai fazer, eu não conheço os capítulos, só conheço o fim. Não importa, porque o fim é: eu vou servir Jesus até eu morrer, ou até Ele voltar. Porque um dia, quando eu entendi, quando eu tive a revelação de Cristo na minha vida, eu não consegui mais viver longe dEle. E eu não quero viver, é uma decisão minha todos os dias. Eu entendi. Então eu posso perder o que for, eu posso passar pelo que for, eu posso não só ter momentos de alegria, eu posso não sorrir o tempo todo, mas ainda assim eu entendo quem Ele é. E isso é suficiente para eu permanecer. Eu não vou desistir, eu não vou parar, porque eu tenho Ele revelado em mim. Sabe ali o pastor Marcos, todo mundo conhece, até o pastor Johnny fala, né? Até quem chega na igreja conhece, porque a gente faz questão, né, na classe de membros e tudo mais, falar sobre o nosso pastor Marcos. Ele é sim pra gente uma inspiração. Se você sentar do lado da Nilda e do lado dele, você nunca vai ver uma palavra de reclamação. E pelo contrário, ele vai sempre motivar quem Cristo é sobre a sua vida. Né? Pastor, o senhor está escrevendo sobre a sua história com o Senhor, não é isso? Né? Já acabou? Vamos marcar esse lançamento? Vou explicar para quem não entende. Então, para quem não sabe, o pastor Marcos, ele escreveu, ou melhor, terminou de escrever um livro. Você sabe, acho que todos sabem, o pastor Marcos tem muita dificuldade de falar, né? Ele não fala mais como antes devido à enfermidade que ele tem. Então ele usa... Ele escreveu um livro sobre a sua vida, né? Sobre a sua história. Ele conta sobre a conversão dele. Ele revela o Cristo revelado na sua vida, mesmo em meio a uma enfermidade que não tem cura. Olha para trás, olha lá para trás. Ele está ali. Sabe o que é isso? Revelação do Cristo. Revelação do Cristo. Pode passar o que for, eu estou em Cristo. Pode acontecer o que tiver que acontecer, eu estou em Cristo, porque eu tive a revelação de quem é Cristo. É simples assim. Então sabe por que você é tão instável? Porque falta Jesus revelado na tua vida. Sabe por que você um dia está lá, outro dia você está cá? O Senhor não se alegra na nossa inconstância. Isso é bíblico. Ele fala para que a gente permaneça constante, porque falta Cristo revelado sobre você. Falta Jesus revelado sobre a tua vida, sobre a tua história. Lembra que eu falei, não é sobre matéria, não é sobre material que eu estou falando. Eu estou falando, espírito. Eu estou falando sobre o nosso relacionamento com Jesus. Falta Cristo revelado. Mas aí, voltando à história de Paulo, Ananias vai até Paulo. E ali, ele ora por Paulo. As escamas, porque vai dizer que Paulo ficou 3 dias cego, né? Ele ficou como escamas mesmo. A Bíblia fala, escamas na sua vista. Ele não conseguia ver. E quando Ananias orou por ele, imediatamente a Bíblia fala que aquelas escamas caíram. Existem escamas que precisam cair em nós. Porque o que a gente já conhece de Cristo, às vezes também é como escama. Sabe como, por exemplo,
eu entreguei a minha vida a Jesus e eu sou salvo. Glória a Deus. Eu também já falei isso aqui 1, 2, 3 vezes, de vez em quando eu repito. Mas não basta você ser salvo. Não basta você desfrutar da sua salvação apenas. Porque aqueles que têm o Cristo revelado entendem que precisa fazer Ele conhecido a outras pessoas. Porque aquele que tem Cristo revelado tem necessidade de revelar Ele a outros. Porque aquele que tem Cristo revelado deseja que outros também acessem o que Ele acessou. Você nunca vai me ver falando da palavra dele cabisbaixa. Nunca, mesmo que eu esteja triste. Nunca. Porque quando eu falo do meu Senhor, eu sou apaixonada por quem Ele é. No momento mais difícil da minha vida, eu falava: Senhor, você pode continuar me tirando tudo. Tudo, absolutamente tudo. Sabe, frustrar os meus sonhos, o que eu desejo, o que eu quero. Senhor, você pode continuar tocando na minha família, mas você não pode tirar de mim a tua presença. Você não pode tirar, porque então eu não consigo viver. Falta esse entendimento sobre nós às vezes, que Ele é o motivo para vivermos, que Ele é o motivo a que nós precisamos para continuar, para andar, para caminhar. Falta esse entendimento. Só que os nossos olhos não estão às vezes no Senhor, estão às vezes nessa terra, estão às vezes nas nossas necessidades. E a gente consegue, sabe, olhar para tudo, menos para Ele. Quando a gente olha para Ele, é igual o pastor Marcos, mesmo aqui, sem me mexer direito, eu estou aqui para adorá-lo. Mesmo o Maicon ainda não sentando aqui, a gente usa às vezes os mesmos exemplos, eu e o pastor, né? É porque é algo real, então é para você ver, é mais fácil da gente entender. A gente não precisa usar exemplos distantes, a gente tem exemplos aqui. Mesmo que o Maicon não possa sentar nessa bateria aqui e tocar sua bateria, em todo momento que uma música é levantada ao Senhor, Ele está tocando a sua bateria no seu lugar, mesmo sendo cadeirante. Sabe por quê? O nosso coração, a nossa mente não está no que é terreno. E às vezes a gente é inconstante porque a gente só vê o que é terreno e material. E a gente resume a nossa vida em conquistar, em conquistar, em conquistar. O Evangelho é perda. O Evangelho não é conquistar. Se um dia foi revelado para você que o Evangelho é conquistar apenas, esse não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus pendurado numa cruz, deixando o céu, a sua glória, se fazendo homem, morrendo por mim e por você. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A gente perde para ganhar. Só que você entende que esse ganhar não é material. Esse ganhar não é material. O Evangelho é perda, mas assim como nós morremos com Cristo, nós reinaremos com Ele. Gente, como o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu não ia ler não, mas eu vou ler. Vamos lá em Atos 8. Olha uma coisa muito interessante que Deus fala para Ananias. Atos 9. Atos 9. Atos 9, 15. Preste atenção. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Atos 9:15. Jesus, né, falando com Ananias, revelação para que ele vá até Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias, porque Ananias estava com medo, né? Não vou. E o Senhor fala, vai. Ele diz, o Senhor fala para Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Presta atenção agora. Versículo 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O Evangelho é perda. Mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo é um dos homens que é mais usado na Bíblia.
mais usado para falar na alegria em meu sofrimento. Ele é um dos homens que mais fala sobre isso. Se você pegar carta após carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele sempre em algum momento vai dizer que a alegria em meio ao sofrimento por Cristo. Por quê? Porque ele tinha o Cristo revelado. Ele não tinha os milagres de Cristo revelado ainda. Ele não tinha o poder de Cristo revelado ainda. O que ele tinha era o próprio Cristo revelado a ele. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ele não tinha o que o Senhor poderia fazer. Ele tinha de fato quem era Cristo. E isso é suficiente. Nós precisamos olhar mais para Cristo. Nós precisamos olhar mais para Cristo. Não basta a gente ser salvo. Assim como Paulo teve a revelação de Cristo, ele entendeu que o propósito dele era fazer Jesus conhecido. Ele foi em lugares que ainda ninguém tinha chegado ainda para falar do Evangelho. Ele foi em lugares que ele foi preso, açoitado. Ele foi em lugares que a cultura era totalmente pagã a outros deuses, mas ele estava lá. O Senhor te chamou não é só para experimentar da salvação, mas é também para ser testemunha dele. Se você é membro dessa casa, deixa eu te dizer uma coisa. A gente sempre vai te encorajar e te motivar a servi-lo. Em nome de Jesus. Se você já está aqui não sei quanto tempo e você só senta nesse banco, passa dia após dia, ano após ano, está na hora de você fazer alguma coisa. O Senhor não te chamou só para salvação. Vou ficar salvo, tá bom, tá tudo certo. Não. O Senhor te chamou para ser instrumento dele. O Senhor te chamou para revelar Cristo em outras pessoas. O Senhor te chamou para fazer com que esse Cristo que um dia te alcançou seja conhecido através de você. Se você não tem desejo de servir a sua igreja local, você vai ter muita dificuldade de ser usado lá fora. Porque, gente, é muito mais fácil a gente servir a igreja local do que as pessoas lá de fora. Porque aqui a gente pensa tudo igual. Está na hora da gente servir mais. Se você não serve em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo te incomode. E você sai daqui incomodado, incomodada hoje. E ame servir a sua igreja local, porque à medida que a gente serve a nossa igreja, a gente também faz o Cristo revelado. Sabe por quê? Quando eu e o pastor, a gente recebe uma ficha após uma classe de membros, tem uma ficha que o pessoal preenche ali, né? O que você mais gostou da igreja e tal. Gente, o acolhimento, isso, aquilo, sabe quem preparou tudo isso? Sabe quem acolheu? Sabe quem ministrou louvor? Sabe quem ministrou a palavra? Né? Sabe quem serviu na cantina? Foi Jesus? Não, foram pessoas. Foram pessoas. Jesus te recebeu ali através da Carol e do meu pai hoje. Jesus vai te servir lá quando você sentar na cantina através das irmãs que estão lá. Jesus está falando com você porque existe alguém aqui falando contigo. Então, se nós temos uma igreja que serve, Cristo é revelado sobre as pessoas também. A gente precisa servir. Se coloca de pé no seu lugar. Filipenses 3:8, não precisa abrir, vai dizer assim: mais do que isso, considero também, o apóstolo Paulo, tá? O pessoal do louvor pode vir. Mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo que ele tinha, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ele está dizendo que todos os títulos que ele tinha, nada era superior a grandeza do conhecimento de Cristo, do conhecer a Cristo. Meu Senhor,
por cuja causa perdi todas as coisas. Todas as coisas. Eu não quero que você saia daqui, poxa, eu vou servir Jesus perdendo tudo. Ai, que tristeza. Jesus uma vez falou: você quer ganhar a sua vida? Então perca. À medida que a gente perde, a gente ganha. Depende do que você quer ganhar. Eu quero ganhar mais do meu Cristo. Eu quero ganhar mais do meu Jesus. Eu quero ganhar mais do conhecimento dele. Eu quero ganhar o dia em que os meus olhos verão como ele é. Então, se é isso que eu vou ganhar, vale a pena perder. Vale a pena rasgar todos os meus sonhos e dizer: toma, Senhor. Agora, se você quer ganhar riquezas, se você quer somente ter uma vida estável financeiramente, né? Se você quer, tudo bem, não tem nada de errado nisso, tá? Não tem nada de errado nisso. Mas a nossa vida não pode rodar em torno disso. Tudo bem termos algo, tudo bem conquistarmos, portanto, que o nosso coração não esteja nisso, mas esteja no Senhor. À medida em que um dia Ele dizer: Dinha, abre mão, eu vou dizer: tá bom. À medida que Ele disser para você: deixa para trás, e você vai dizer: tudo bem. Cristo quer se revelar mais, amado. Uma igreja que tem a revelação do Cristo. Uma igreja que é sedenta pela revelação do Cristo. Que se Ele curar, glória a Deus. Mas se Ele não curar, glória a Deus também. Ele quer uma igreja sedenta por quem Ele é. Ele quer uma igreja que necessita em conhecê-lo a cada dia mais. Ele quer essa igreja. Ele quer essa igreja. E Jesus falou aos seus discípulos: tenho ainda muito que lhes dizer, ainda enquanto estava vivo aqui com eles. E olha que Ele falou tanta coisa, Ele ensinou tanta coisa, Ele revelou tanta coisa aos seus discípulos. Mas olha o que Ele diz: mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, o Espírito de Deus, que nós começamos a falar lá no início, Ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Nós vamos clamar agora por mais revelação de Cristo. Mas sabe como? Porque a pastora Dinha ficou falando: mas como que é isso, ter Cristo revelado? Você precisa buscar o Espírito Santo. Ele te revela a Cristo. Ele te revela esse Cristo. Ele te revela a sua mente. Ele se revela o que o próprio Senhor sente. Feche os seus olhos aí agora no seu lugar. Comece a orar e comece a clamar: Espírito Santo, Espírito Santo, mais sobre você. Eu quero mais revelação do meu Jesus. Eu quero mais revelação do meu Jesus. Eu quero mais revelação do meu Jesus.